Bom dia a todos. São exatamente 6 horas e a gente vai dar início à reunião do grupo de estudos de viabilidade pancreática do Hospital Moriá. E nós vamos iniciar sempre com um estudo clínico, né? E esse estudo clínico hoje vai falar sobre o tratamento da necrose pancreática encistada usando as próteses metálicas autoexpansíveis versus as próteses plásticas. Então, esse é um estudo que é uma revisão sistemática e uma meta-análise que foi publicado agora recentemente na Endoscopy, e ela avalia trabalhos randomizados, né, trials randomizados. Então nós vamos ver esses resultados, né, porque realmente muito se fala, né, nós temos um gasto muito grande com as próteses metálicas autoexpansíveis, mas na verdade o tratamento com a prótese plástica é mais barato, né, e é bem factível na grande maioria de todos os serviços. Então vamos ver realmente quais são os resultados, quais são as diferenças, para que a gente possa dar o melhor para os nossos pacientes quando a gente tiver esse tipo de problema. Então, o Diego é o nosso novo residente, o Diego é um residente da Bahia, o Diego Paternostro então vai fazer essa apresentação para a gente. Diego, fica à vontade, por favor. Bom dia, como o professor Celso já introduziu, meu nome é Diego Paternostro e dando continuidade às sessões, eu vou apresentar esse artigo que foi publicado em 2023 por um grupo americano da cidade de Orlando. Ok, com relação à pancreatite aguda, ela é o diagnóstico gastrointestinal mais comum que justifica a hospitalização. E desses pacientes, 20% que estão hospitalizados vão desenvolver uma necrose pancreática ou peripancreática. Desses 20% que foram assim hospitalizados, 30% vão evoluir com infecção sobreposta. Então a gente tem uma situação chamada de necrose infectada, essa que apresenta alta morbimortalidade e que justifica uma intervenção na maioria dos pacientes. E essa intervenção, na medida do possível, deve ser adiada até que a necrose esteja bem demarcada, bem organizada. Com relação às intervenções cirúrgicas e endoscópicas minimamente invasivas, elas são clinicamente eficazes para o tratamento dessa condição de necrose infectada, sendo que o tratamento endoscópico ele apresenta menores riscos de complicações, sabidamente falência multiorgânica de início recente, fístula, perfuração intracutânea e fístula pancreática. O tratamento endoscópico ele consiste na drenagem ecoguiada da coleção. Essa que pode ser feita utilizando uma prótese metálica de aposição luminal, ou pela sigla em inglês LAMS, ou próteses plásticas. E a drenagem ecoguiada da coleção pode necessitar ou não de a realização de necrosectomia. Atualmente, se postula que o maior diâmetro da endoprótese utilizada pode facilitar a drenagem do conteúdo necrótico. E recentemente uma atualização da Associação Americana de Gastrologia afirmou que as lãs parecem ser superiores às próteses plásticas e recomenda o seu uso como um aconselhamento de melhores práticas. Então, dada essa situação, a gente está analisando aqui essa meta-análise, cuja a metodologia teve a seleção de estudos iniciada com os termos de pesquisa próteses metálicas de aposição luminal, próteses plásticas e pancreatite necrosante e necrose encapsulada. Com relação aos critérios de inclusão, os critérios de inclusão da meta-análise foram ensaios randomizados publicados em periódicos revisados por pares que compararam os resultados clínicos entre lãs e próteses plásticas ou estentes plásticos para o tratamento da necrose encapsulada, pela o termo em inglês Wallet of Necrosis, ou WON, em pacientes com 18 anos ou mais. Os critérios de exclusão foram estudos que não eram randomizados, que não eram ensaios randomizados, que não compararam diretamente lãs e próteses plásticas para o tratamento da UOM e
estudos disponíveis apenas no formato de resumo. A extração dos dados, é, eles foram extraídos de forma independente por dois autores, e essas informações foram extraídas de todos os estudos incluídos. Uma vez que houve discrepância entre esses dois autores, um terceiro autor foi consultado para resolver a discrepância. As medidas de resultado, o desfecho principal da meta-análise, o objetivo dela, era comparar a necessidade de necrosectomia endoscópica desses dois tratamentos. Tiveram outras medidas de resultado secundárias que a gente vai ver mais à frente. E já entrando nos resultados, a descrição dos estudos incluídos. Então, foi feita a revisão da literatura, utilizando o Medline e o Embase. Foram selecionados 99 artigos do Medline e 170 do Embase. Desses 99 do Medline, foram separados 3 textos na íntegra e do Embase 2. Desses total de 5 textos, 2 eram duplicados, ficaram apenas 3 artigos que foram incluídos nessa meta-análise. Com relação às características dos estudos incluídos, desses 3 artigos. Então, aqui a gente tem na primeira tabela que a meta-análise traz, a possibilidade de comparar as características desses 3 estudos. Então, com relação ao desenho do estudo, né? Dois dos três foram ensaio clínico randomizado e um terceiro foi um ensaio clínico randomizado combinado com estudo prospectivo. Os estudos foram realizados em 3 diferentes países: Estados Unidos, Holanda e Dinamarca, e incluiu um número total de pacientes que aí somados deram 206. Com relação ao segmento, o segmento a partir do evento índice da drenagem, 2 estudos seguiram os pacientes por 6 meses e um por 3 meses. E os resultados nos trazem as características dos pacientes e da condição, da doença. Com relação às características dos pacientes, houve uma distribuição homogênea entre os grupos: 104 pacientes no grupo LANS e 102 no grupo de prótese plástica. Os pacientes todos tinham idade superior a 18 anos, com a suspeita da Wallet-Off necrosis, ou uma confirmação dessa condição, ou essa condição sintomática, e que fosse passível de drenagem guiada por ecoendoscopia. Ressalta-se aqui que um desses 3 estudos incluiu apenas pacientes com uma coleção maior, uma coleção com pelo menos 15 centímetros de tamanho. A drenagem ecoguiada por endoscopia no grupo LANS, ela foi realizada através de uma cistogastrostomia ou de uma cistoenterostomia guiada por ecoendoscopia. Para isso, no grupo LANS, utilizou-se é, além da prótese, obviamente, o eletrocautério, e todas elas foram a Hot Axis da empresa Boston. E as próteses plásticas utilizadas no grupo de pacientes que usou próteses plásticas, sempre foram utilizadas 2 próteses plásticas, essas do tipo duplo pigtail, de 7 frente. Ainda nos resultados, com relação ao desfecho da necessidade de necrosectomia, que era o desfecho principal que ele gostaria de ter identificado. Então, essa tabela, terceira tabela do estudo, ela mostra um resumo das medidas de resultados agrupadas, assim como do risco relativo e da diferença média padronizada, SMD. Então, a necessidade da necrosectomia. O número de pacientes em cada um dos braços dos grupos foi semelhante e eles apresentaram taxas combinadas de 38,5% de necessidade dos pacientes que foram tratados com LANS precisaram de necrosectomia e 41,2% dos pacientes tratados com as próteses plásticas precisaram de necrosectomia, uma vez que não houve diferença significativa entre esses dois grupos. Com relação à duração do procedimento,
ainda nessa mesma tabela, tabela 3, a gente avalia a duração do procedimento em minutos. E a distribuição do número de pacientes nos dois grupos também foi semelhante. Porém, desses três estudos separados para a realização da meta-análise, apenas dois deles avaliaram essa medida de resultado. Isso totalizou 102 pacientes. A duração do procedimento ela foi significativamente menor no grupo tratado com LANS do que no grupo tratado com as próteses plásticas. Então, de todos os desfechos, eu já adianto aqui, a duração do procedimento em minutos foi a única que teve um número significativo, estatisticamente significativo. É, Então, dando continuidade, eu trago ainda nessa terceira tabela outras medidas de resultado, medidas de desfechos secundários, que não houve diferença significativa nessa comparação entre LAMS e próteses plásticas. E aí eu ressalto o sucesso do tratamento, a recorrência da condição, necessidade de readmissão, o tempo de permanência internado no hospital, a mortalidade, uma nova falência orgânica, sangramento, eventos adversos relacionados ao procedimento e custos globais. Aqui eu ressalto que são os custos globais do tratamento. Então, entrando na discussão, essa imagem da meta-análise, ela apresenta a seguinte informação, que apesar das recomendações das sociedades profissionais, esse presente estudo não demonstrou superioridade das lãs sobre as próteses plásticas. Então, essa superioridade não é clara, uma vez que a gente busca usá-las para drenagem ecoguiada da necrose encapsulada. E, exceto pela duração do procedimento, não houve diferença significante, perdão, nos resultados clínicos entre esses dois grupos. Com relação a quando um estudo ou a gente quer analisar uma nova tecnologia de tratamento, nós precisamos avaliar quatro necessidades que não são atendidas até o presente momento. Então, são essas necessidades: alcançar uma alta taxa de sucesso naquele novo tratamento empregado, diminuir os efeitos adversos do procedimento, reduzir custos e reduzir a complexidade de execução daquele tratamento. Nessa meta-análise, a gente viu que as lãs, as próteses metálicas autoexpansíveis, perdão, as próteses metálicas de aposição luminal, elas são tecnicamente mais fáceis de se instalar. Porém, o maior calibre delas não traduziu em maiores taxas de sucesso do tratamento. Não traduziu em maiores taxas de sucesso e nem em menor tempo de internação hospitalar. O seu formato, ou o seu design exclusivo, não pareceu melhorar substancialmente o perfil de segurança do procedimento, e os custos relacionados com o procedimento foram significativamente mais elevados, com relação ao procedimento em si e não com relação ao tratamento como um todo. É, há, ainda na discussão, né, a recomendação dos autores dessa meta-análise. Ele diz que as lãs sejam preferencialmente usadas em pacientes que estejam muito doentes e que esses pacientes não vão tolerar procedimentos prolongados. E quando as considerações de custo, quando o custo não são fundamentais naquela determinada ocasião. O ponto favorável principal que eu identifiquei nessa meta-análise é que ela nos dá a opção da escolha de fazer uma escolha segura de um tratamento efetivo. Então, a meta-análise traz que ambos as possibilidades são seguras. E as principais limitações dessa meta-análise. Foi estudado um pequeno número de estudos, isso acarretou num pequeno número de pacientes em cada grupo de tratamento. Foi identificado um grau de heterogeneidade na definição dos desfechos. Normalmente, esse grau
normalmente não, perdão. Eu ressalto aqui que esse grau de heterogeneidade nessa meta-análise foi sobretudo para os critérios de necessidade de necrosectomia, o sucesso do tratamento e a insuficiência exócrina pancreática. Então, isso nos traz que esses resultados devem ser interpretados com cautela. É, Foi com relação ao viés de publicação, a analisar os viés de publicação foi algo desafiador para a meta-análise, porque só foram inclusos 3 estudos. Alguns resultados não foram contabilizados em todos os estudos, então muitas vezes você teve um desfecho que só foi analisado por 2 dos estudos e não por todos os 3. E os dados derivados de custo podem ter sido prejudicados na sua mensuração, uma vez que os 3 estudos foram realizados em 3 diferentes países. E esses custos foram equiparados em dólar posteriormente. Não foi possível também realizar uma análise de subgrupo entre os 2 diâmetros de prótese metálica de aposição luminal utilizada. E a meta-análise conclui que as evidências atuais não demonstram superioridade clínica das próteses metálicas de aposição luminal sobre as próteses plásticas para o tratamento da Wallage of Necrosis. E a escolha da endoprótese, ela deve depender da disponibilidade do recurso local, assim como dos conhecimentos técnicos e as considerações econômicas. Obrigado. Muito obrigado, Diego, por sua excelente apresentação. Acho que realmente você conseguiu resumir uma meta-análise e uma revisão sistemática difícil, né? Porque ela tem várias nuances, vários pontos que merecem discussão, porque na verdade é assim, né? Quando surgiram a gente sabe que os melhores estudos, né, de evidência são exatamente os estudos randomizados, né, os trial clínicos randomizados. E quando comparam 2 tipos de tratamento, como nós estamos vendo aí. Um que é a utilização de prótese plástica e outro que é a utilização da prótese metálica de aposição. E a revisão sistemática justamente surgiu para quê? Para nos dar uma orientação de qual é a melhor forma de procedimento nessa determinada doença. E essa revisão mostra aquilo que a gente já suspeitava clinicamente, né? Que a prótese de alumina posal metallic stents ela é um excelente tratamento por ser extremamente rápido, ou seja, você consegue colocar essa prótese com muita rapidez, enquanto que a prótese plástica você teria que ter um tempo maior. Então, o trabalho mesmo mostra que para aqueles pacientes que não suportam muito tempo, né, de um procedimento anestésico, alguma coisa desse tipo, a prótese é muito boa. E você vê que não tem diferenças estatísticas entre uma e outra, que é o que a gente já imaginava. E outro ponto fundamental é que, infelizmente, a gente tem também muito poucos trabalhos que nos ajudam a a tomar esse tipo de decisão. Então, realmente, esse é um trabalho interessante, é um trabalho bem objetivo, que foi feito por um grupo bem importante nos Estados Unidos, né, que tem uma experiência razoável em relação a esse tipo de procedimento e que vale a pena a gente, né, do ponto de vista meritório, vale a pena a gente avaliar, porque realmente mostra que essas 2 técnicas, ou seja, esses 2 detalhes técnicos, eles não mudam muito em relação aos resultados finais daquilo que a gente avaliou. Só uma pergunta que eu queria te fazer, Diego, e depois eu quero passar a discussão para os colegas que estão aí, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, é só levantar a mão que eu vou chamando as pessoas, tá? Fiquem bem à vontade mesmo. A avaliação foi única e exclusivamente do período, né? Ou seja, do momento. O que é melhor, colocar a prótese plástica e colocar a prótese metálica, né? Eles avaliaram isso até a resolução total, isso que eu não entendi bem. Eles avaliaram isso até a resolução total da coleção necrótica ou não?
Diego? Opa, eu estava com o microfone desligado, perdão. Então, o tempo de segmento dos pacientes em dois dos três estudos foi por 6 meses. E em um terceiro estudo foi por 3 meses. Esse foi o tempo de segmento. E ele considerou que a coleção estava resolvida, uma vez que não tinha mais coleção na imagem e o paciente não tinha sintoma. Perfeito. É isso que eu queria saber. Então quer dizer que um foi 6 meses e outro, dois estudos foi 6 meses e o outro foi 3 meses. Então a média de todos foi praticamente o mesmo, né? Você tem aí os resultados, né? Nessa tabela aqui. Ok, Follow-up em meses. perfeito. E eles consideraram o sucesso quando essa coleção havia desaparecido por completo, correto? Sim, Perfeito. é, Perfeito. Eu queria abrir agora a discussão. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Jorge, o Humberto, eu acho que é um estudo interessante, né? E que realmente nos direciona do que é melhor fazer para esse tipo de paciente, né? E eu acho que dá alguns nortes que eu acho que são importantes. Jorge, bom dia. Bom dia a todos. Diego, é muito uma satisfação, né, ver você fazer uma apresentação com tanta precisão, né? Diego foi meu aluno de graduação, viu? Então fico feliz em ver que ele está crescendo e cada vez melhor. Bom, eu é, que na, agradeço, professor, por estar aqui com vocês. Na verdade, eu tenho uma dúvida, Diego. O seguinte, a heterogeneidade desses pacientes, né? Eu queria ver uma tabela que me mostrasse o tamanho dessas necroses, se é semelhante, se não é, o grau de heterogeneidade nos exames de imagem, né? Que são coisas diversas, né? Eu fico em dúvida se a gente está falando realmente de necrose emparedada, e quando eu falo necrose emparedada, eu imagino que não é apenas uma coleção líquida, que eu tenho tecido necrosado aí dentro, né? E que uma prótese de maior diâmetro, uma prótese que vai crescer durante o tempo, ela seguramente vai permitir maior drenagem de material. Quando a gente vê que isso não acontece, a gente fica na dúvida se a gente não está drenando aí pseudocisto, né? Pseudocisto é relativamente fácil, até uma agulha percutânea você consegue, se não tiver uma comunicação com o ducto, você consegue resolver. Então, tem alguma tabela que mostre as características dessa lesão de acordo com Atlanta 2? É isso que vai nos guiar assim para saber se realmente os estudos são semelhantes e podem ser comparados, se dentro desses estudos, né, dentro dos próprios estudos, as lesões que entraram num grupo e no outro tiveram características semelhantes ou não. Então, eu senti falta aí do que a gente chamaria essa tabela 1, né? Que seria uma tabela de descrição dos pacientes que foram efetivamente incluídos nos dois estudos. O que é que você achou, Diego? Ainda que com o comentário de Celso de que os grupos são grupos de peso, né? Que provavelmente devem ter feito critérios de inclusão corretos. Mas você viu isso nos estudos e na meta-análise, Diego? Como é que eles consideram esse aspecto? Essa tabela um que está na tela, só o começo dela, ela continua, eu posso botar aqui. E ela traz as características da necrose. Não sei se está vendo a imagem do artigo aí, então. Estamos vendo. Estamos Pronto. vendo somente o seu diapositivo. Perdão. Então, deixa eu. Ela traz a continuação da tabela. Agora você Estão saiu vendo, do ar. Isso, agora você está estão entrando. vendo Ah, aí, agora? perfeito. Ah, então. Perfeito. Essa tabela aí que a gente precisa ter uma É, ideia, né? aqui, tabela um, ele traz aqui embaixo as características da coleção necrótica. Então, não sei se você está Essa aí, nós vendo. estamos vendo. Agora nós estamos vendo. Então, o tamanho da coleção em centímetros,
Sim. No primeiro estudo de 2019, Beng, ele traz umas coleções de tamanhos menores, né? No segundo estudo, ele não considera, ele não traz para a tabela. E o terceiro, ele drena a tabela, ele usa lesões maiores, foram esse que ele considerou apenas lesões maiores do que 15 centímetros de tamanho. E aqui tem o grau de necrose maior ou igual a 30%, que no terceiro estudo ele também não considera, e a necrose infectada, né? A infecção da necrose. Eu penso assim, uma lesão de 15 centímetros, a gente pode chamar isso realmente de WON, né? Quer dizer, isso é um fleumão ou é uma coleção líquida, né? Eu não sei, tenho dúvida se eu posso chamar isso. Essa definição, eu queria até ouvir a opinião de vocês aí, endoscopistas, né? E se tiver algum radiologista aqui, para a gente, se a gente consegue fazer essa distinção com clareza entre o que seria um pseudocisto ainda em organização, parcialmente organizado, e uma necrose emparedada. Que me parece que o problema da necrose emparedada é a quantidade de debris, a espessura, a, a qualidade desse tecido necrótico que está aí dentro, que pode dificultar a drenagem a partir de um catéter de 7 frentes. Mas queria ouvir vocês a respeito disso aí. Antes do Humberto falar, Humberto, logo em seguida você, por favor, pode fazer suas considerações. Eu queria dizer o seguinte: na minha opinião, quando eu li esse trabalho, eu percebi um viés muito grande, porque o Diego me corrija se eu estiver errado. Existe um estudo aí que ele só tratou pacientes que tinham lesões superiores a 15 centímetros. Eu acho que esse é um trabalho que tem um viés muito grande e que eu acho que esse trabalho do Carstensen de 2022. Por quê? Porque realmente você está selecionando num estudo randomizado e controlado, né? Você está selecionando pacientes. Isso não é bom. Eu acho que uma coisa que é importante nos estudos randomizados é você incluir todos os pacientes. Ou seja, os pacientes chegam consecutivamente ao seu serviço e você deve incluí-los na sua totalidade. Quando você seleciona um tipo de paciente, você cria um viés. Então eu acho que essa revisão sistemática, ela tem dois problemas. Primeiro, o grupo do Carstensen, que colocou lesões apenas acima de 15 centímetros. E o segundo é o pessoal da Holanda, que não colocou o tamanho. Então, realmente, fica difícil, né, a gente tomar decisões em relação a isso. Eu acho que essa revisão sistemática, ela praticamente, ela, entre aspas, eu poderia dizer que ela beneficiou o próprio grupo, né? O próprio grupo, porque a única que mostrou todas as características, todos os detalhes, foram o pessoal da Bang, né? Do Bang, que faz parte da revisão sistemática dessa meta-análise. Então, acho que esse é um problema bem lembrado por você, Jorge. Eu sabia que alguém ia falar a respeito disso, porque eu acho que esse é o grande viés desse trabalho. Queria saber a opinião do Humberto, o que ele pensa. Bom dia a todos. Bem-vindo, Diego. Fico preocupado porque os baianos estão invadindo a nossa praia, estão criando maioria no grupo, né? Então, mas, assim, partindo do pressuposto de pelo menos 30% de necrose avaliado por tomografia por ressonância ou mesmo pela ecoendoscopia, que são os critérios estabelecidos para você fazer a necrosectomia. Vamos partir desse pressuposto, que o trabalho não fala disso, mas isso tem a ver com o tamanho, né? A outra coisa é o que o Jorge falou e o Celso complementou em relação a tamanho, quer dizer, não se fala de se houve necessidade de um step-up approach, ou seja, necrosectomia, drenagem percutânea, não se fala de nenhum disso aí. Se eu estiver enganado, o Diego, por favor, me corrige.
Porque nas lesões maiores a possibilidade, a necessidade de você fazer intervenção via cirúrgica e via percutânea associada à drenagem endoscópica aumenta, né? Mas aí não fala. A outra coisa é que o trabalho relata de dreno nasocístico, né? Ele fala disso. E esse dreno nasocístico ficou por quanto tempo? Foi irrigado por 24 horas direto com soro fisiológico, foi usado peróxido de hidrogênio, que em alguns trabalhos mostram que limpa mais a cavidade depois da necrosectomia. São questões que eu tenho. E, por fim, a gente sabe que um percentual elevado desses pacientes que têm necrosectomia, eles vão ter a síndrome de desconexão do ducto pancreático. E aí também não fala do tempo de permanência de nenhum tipo de prótese. Se for a LANS, tem a vantagem de ser mais rápido, tem a vantagem, mas a grande maioria vai precisar trocar por uma prótese plástica permanente, né? E se for prótese plástica, você vai ter que fazer, em termos técnicos, o trabalho analisa os resultados, não a técnica, mas em termos técnicos você tem que ficar trocando essas próteses, dilatando a fístula, né? A cistogastro, a fístula, a anastomose, seja o que for, perdão, toda vez que você vai fazer a necrosectomia. Eu queria só saber se, nesse ponto, se o Diego mostrou aí, eu não me lembro, de quantas intervenções foram necessárias Quantas no grupo sessões, né? plástico, Quantas sessões? no grupo plástico e no grupo da LANS, né? Porque no grupo da LANS você pode até fazer com mais frequência, fazer intervenções, tem trabalhos que mostram intervenções programadas e não esperando a piora clínica do paciente, pela facilidade de acesso à cavidade necrosada. Tchau, Quando a rapaz. LANS lá, Tchau. você vai lá e Ei, limpa, né? Perfeito. Diego, Então, ei, não você sei tem tchau. essa resposta? é, Tchau. Ele traz na tabela esse dado de, da recorrência, né, de reintervenção, Não, não. que O foi. que eu acho que o Humberto está querendo saber, Diego, é justamente o seguinte: uma vez colocada a prótese plástica, outra vez colocada a LAMS, quantas sessões foram necessárias de necrosectomia? Não a É isso. recorrência, ou seja, depois que removeram as próteses, quantas vezes voltou? Eles mostram isso? Porque eu também senti falta desse dado. É essa tabela 2 aqui. Total do número de Exato, essa sessões de daí. Essa daí necrosectomia mesmo. e total do número de intervenção. Então ele Exato. considera que intervenção até não só como necrosectomia, né? dá para você falar, Diego, está muito pequeno para ler. Certo. É, Não, o, ele coloca que não houve Não houve não, diferença estatística não entre a houve, prótese plástica e a prótese exato, metálica. exatamente, Entendi. nos 3 estudos. Então, os 3 estudos, ele analisou esse desfecho e nos 3 não houve. A única coisa que o desfecho principal que ele gostaria dos 3 estudos foi a necessidade de necrosectomia, que não foi estatisticamente significante, e assim como o total do número de necrosectomia não foi e nem o número de intervenção. Então, né, Humberto, quando você vê esses dados, você percebe, por exemplo, que quando você fala de necrose infectada, né, que é o nosso foco, por exemplo, lá em Ribeirão Preto a gente trata muitos pacientes há muito tempo de necrose infectada. E aqui você percebe que do número de pacientes que eles trataram, apenas 4 necessitaram de necrosectomia, ou seja, a minoria. Então, muito provavelmente, eu acho que houve, na minha opinião, acho que houve um erro de interpretação de imagem, né? Ou seja,
na verdade, eles estavam tratando, imaginando tratar uma necrose, mas na realidade eles estavam tratando única e exclusivamente um pseudocisto, uma coleção que deveria ter, ou uma coleção que já estava em fase de resolução, ou muito pequena, ou com pequena quantidade de necrose. Diferentemente dessa do pessoal da Holanda, né? Você vê que a maioria já precisou de necrose. Ou seja, você vê que existe aí um viés conceitual, que é aquilo que o Jorge chamou a atenção logo no começo, né? Ou seja, um conceito do que é necrose encistada, daquilo que é pseudocisto. Você vê que eles mesmos nesse trabalho mostram isso, que as diferenças são bem díspares, né? Ou seja, 12% no grupo LANS do primeiro trabalho, 20% no grupo plástico do primeiro, contra 64,52 do segundo e 40 e 50 do terceiro. Então, eu acho que isso. Eu acho que é muito, eu acho que é muito diferente você incluir paciente com 15 centímetros de coleção mais, e paciente que acho que no grupo da Bang aí, né? é, que o número foi. O tamanho da coleção foi pequeno, eu acho que foi de até 6 centímetros, Pois 5 é. centímetros, foi bem pequena. Que talvez naqueles critérios dos 6, né? 6 semanas e 6 centímetros, talvez não sei se necessitaria de necrosectomia. Desculpa se eu estou falando talvez não necessitaria, porque esse grupo de Orlando é um grupo respeitado que publica muito sobre coleções peripancreáticas e drenagem. Eu tive a oportunidade de até acompanhar alguns procedimentos lá com eles, e, e, e esse trabalho deles, em 2019, foi o primeiro trabalho, embora eles tiveram só 30 pacientes em cada lado, em cada braço do trabalho, né? em cada grupo. Mas é um pessoal extremamente respeitado e que publica muito em relação a isso, né? Já há alguns anos. Inclusive, a gente já discutiu aqui um protocolo de Orlando, um Exato. protocolo sobre a abordagem das coleções peripancreáticas, infectadas ou não. Isso é um protocolo que inclui a prótese plástica nesse protocolo, né? Perfeito. Então, enfim. Marcos, você está com a mãozinha levantada? Por favor, fique bem à vontade. Boa noite, bom dia a todos. Você está dormindo ainda, Marcão? Não, parece, viu? Parece, mas é bom dia mesmo, viu? Depois daquela sessão de ontem, aquele caso clínico extraordinário de Marcos, né? Sim. Parabéns aí a Diego, né? Diego também é um ex-residente nosso, né? Uma pessoa bem dedicada à residência e leva realmente com seriedade. O que é interessante é esse estudo aí, nessa revisão, apesar de algumas reticências, enfim, é que drenar a coleção com necrose ou não, é possível drenar com a prótese plástica. É claro que a gente quer sempre o que é moderno, o que é prático, o que tem uma resolução significativa, mas eu, por exemplo, não tenho prótese metálica no Roberto Santos, e é no Roberto Santos que eu vejo a maioria desses pacientes, né? A maioria desses pacientes. A mesma coisa é que a gente, no momento, está sem ecoendoscopia, mas chega um paciente que tem um abaulamento tremendo da parede gástrica, por que não drenar, né? Faz isso. É claro que a gente, se tivesse a ecoendoscopia, a gente iria fazer com a ecoendoscopia. Então, o exercício também de técnicas que antigamente a gente utilizava, ela deve, dentro do possível, deve ser praticada quando há uma necessidade. E a gente tem essa necessidade aqui. Ótimo que, apesar de todos os vieses aí, é ótimo que sinalizou que é possível também colocar prótese plástica e termos resultados positivos. E do ponto de vista de rapidez, isso também depende muito de quem faz, né? É claro que a metálica é bem mais fácil de aplicar, né? Mas isso é uma sinalização que as técnicas antigas, o produto antigo, prótese plástica, ainda tem o seu lugar dentro de determinadas situações, e especialmente naquele paciente
que necessita de uma drenagem porque está com a resposta inflamatória alta, está com quadro séptico, e a gente ajuda muito esses pacientes. Perfeito, Marcos. Queria saber se alguém tem mais algum comentário a fazer. Celso, Oi, fala, tá me Jorge. ocorrendo aqui que a revisão Atlanta 2, parece ser posterior a esses trabalhos, entendeu? Eu não sei, eu não estou me lembrando aqui quando saiu a Atlanta 2, que fez claramente a distinção entre Não, pseudocistos Atlanta, e Atlanta, Atlanta foi de 2012, a última a revisão revisão, né? de Ah, ok, tá bom. 2012. Esses Eu- trabalhos são posteriores, viu? São posteriores. Perfeito, tá bom, obrigado. Agora, respondendo a sua pergunta, Jorge, realmente é muito fácil para a ecoendoscopia fazer o diagnóstico entre uma necrose encistada de um pseudocisto, tá? Você vê com tranquilidade que o líquido é bem homogêneo do pseudocisto, totalmente anecoico, enquanto que na necrose você já vê um líquido cheio de debris, onde você vê áreas hiperecóicas no seu interior, de difícil detecção. Então realmente fica muito mais, pela ecoendoscopia, é muito mais tranquilo você fazer esse tipo de diagnóstico. E além de tudo, quando você entra, como nós, né, por exemplo, nós no nosso grupo, a gente entra no interior tanto do pseudocisto quanto da necrose. Você consegue aí fazer o diagnóstico diferencial. E posso garantir que esse diagnóstico ele é diferente às vezes do que aquilo que mostra a ressonância e a tomografia computadorizada. Quando você entra, isso realmente é uma coisa que chamou bastante a atenção da gente quando a gente começou a fazer esse tipo de procedimento. Agora, o que chama bastante atenção é que, por exemplo, para nós, no nosso grupo em Ribeirão Preto, a minoria dos pacientes é que não são submetidos à necrosectomia programada. Nós fazemos a necrosectomia programada, ou seja, a gente sempre faz de 7 em 7 dias, mesmo que o paciente, a gente não faz por demanda. E aí a gente percebe que realmente a minoria absoluta são aqueles pacientes que a gente não precisa fazer esse tipo de procedimento, e não como aí você vê que é a minoria que você vai fazer. O nosso é a maioria absoluta, né? A maioria absoluta precisa de necrosectomia depois da interposição na primeira fase. E até a gente faz direto. Primeira vez que a gente aborda, a gente já entra no interior da coleção, dilata a prótese metálica autoexpansível e passa para ver, né? Porque essa área é muito acolada ao estômago, ao duodeno, né? Quando você tem necrose, ou seja, um processo inflamatório bem evidente. Alguém tem mais algum comentário? Queria ouvir a opinião do Rodrigo. O Rodrigo Surjan está aí, né? O cirurgião do grupo. Então, se ele tiver algum comentário, o que é que ele pensa, o que ele acha, se ainda tem lugar para o procedimento operatório nesses pacientes com necrose, né? Então, eu queria saber a opinião do Rodrigo em relação a esse tipo de procedimento. Não sei se o Rodrigo está nos escutando. Bom dia a todos. Acho que, tirando as mensagens do artigo que foi apresentado, de já todos os comentários anteriores, antes de tudo, o tratamento da necrose pancreática capsulada ou dos pseudocílios pancreáticos, via preferencial absoluta, é endoscópica, né? Então, assim, graças a Deus que todos os casos que eu tive com vocês, todos eles foram resolvidos por via endoscópica, por ecoendoscopia, e acho que essa é a mensagem maior que fica. Então, assim, lembrando que o Marcos falou, né, não necessariamente obrigatoriamente a ecoendoscopia como a LANS, mas trabalhar de acordo com os seus recursos, mas, pelo amor de Deus, quanto menos invasivo for com esses pacientes, melhor é. A gente vê casos aí que formam fístulas entre coleções e necroses até a pele, que depois o tratamento é extremamente complexo, múltiplas cirurgias depois. Então, antes de tudo, deixar claro que essa é a melhor via de tratamento e ela é efetiva na imensa maioria dos casos. Eu acho que essa sensação que nós todos aqui estamos, e eu também, tá, me coloco no grupo procurando assim, o que tem de errado nesse trabalho, né? Porque até intuitivamente, todos os conceitos que a gente mantinha na cabeça,
é que quando você tem necrose, você tem um tecido mais espesso, então uma prótese como a LAMS vai te dar uma luz muito maior e a possibilidade de reintervenções através da prótese, o que aumentaria drasticamente a eficiência da necrosectomia e reduziria o tempo de tratamento dos pacientes, que é a maior parte do que a gente vê na literatura. E vamos ser sinceros, assim, eu não tenho uma grande experiência, mas os casos que eu acompanhei com vocês, Celso, com o Eloy e com o Otávio, foi isso que aconteceu. Então, assim, acho que de qualquer forma fica um lembrete aqui achei muito bacana o que o Marcos falou, que é exatamente isso. Olha, se você trabalha bem de uma forma, e eu vejo um grande trabalho sendo feito com a LAMS, e uma grande efetividade com a LAMS e com as necrosectomias de repetição, ok, mantenha seu modo de trabalho, mas assim, mantemos ainda uma outra opção, às vezes mais disponível de tratamento ainda com as próteses plásticas. Vou ser sincero que dos trabalhos que eu já vi, a gente até publicou sobre isso juntos, né, Ardengue? Alguma coisa sobre a LAMS. Esse é um trabalho que distou um pouquinho do que a gente viu e é um bom lembrete que, tipo, tudo bem, se a gente só tiver prótese plástica, e às vezes nem até mesmo a ecoendoscopia, ainda dá para a gente tratar esses pacientes. Acho que fica um lembrete aqui no fundo da nossa cabeça, toda vez que a gente tiver um paciente assim, de que ainda para mim acho que a gente vai continuar praticando LAMS aí com necrosectomias programadas, mas que a outra via de tratamento também pode ser efetiva. Muito obrigado, Rodrigo. Por favor, se alguém quiser fazer mais algum comentário, acho que o Ô, Celso, Marcos quer fazer um comentário, por favor, fique à vontade. Celso, é bom comentar, especialmente nessa fase agora que a gente está começando, novos residentes, pessoal mais jovem. É importante lembrar também, a gente tem o costume aqui, quando a gente drena um pseudocisto, enfim, habitualmente é pseudocisto, necrose é muito infrequente, a gente geralmente deixa duas próteses plásticas, preferencialmente de 10 frentes cada. Isso nos dá a oportunidade, havendo uma necessidade, a gente tirar as próteses, passar um balão, né, hidrostático e dilatar novamente, né? Essa possibilidade existe. É claro que se eu tiver uma prótese metálica, eu vou por aí. Se não, vamos fazer dessa maneira, que é possível também, e ajuda muito o paciente, muito, muito mesmo. Perfeito, Marcos. Humberto, você quer fazer mais algum comentário? Quero sim, para terminar, o Rodrigo já falou, né, da questão que o trabalho não tem esse objetivo de falar do percentual de pacientes que foram para a cirurgia. O que o Marcos falou agora, quer dizer, quando você coloca a prótese plástica, dificilmente você vai fazer uma necrosectomia naquele mesmo tempo, porque a possibilidade de você fazer, perfurar é maior, né? Principalmente se você não tiver com a eco. Aí para você entrar com o aparelho, você tem que dilatar muito mais do que o tamanho que você dilatou com o balão para botar as próteses plásticas. Então é a diferença que eu vejo. E claro que é mais laborioso você, toda a sessão, você tirar as próteses plásticas, dilatar, mas essa fístula, né, é bom para os residentes que estão aí, essa fístula tem que estar muito bem já cicatrizada, muito bem formada. Não quero ser leviano aqui, mas eu vou concordar com o que o Celso falou, que quando esse trabalho de 2019 foi publicado com 30 pacientes em cada lado, foi uma surpresa muito grande, porque o caminho para Lange a estrada para Lange era muito, muito maior, né? A gente praticamente estava abandonando a questão da prótese plástica. Ah, meu Deus. Então, agora é só Lange, é o custo, essa coisa toda, né? É, e esse trabalho, os outros trabalhos, tem uma grande diferença. O número maior de pacientes que a gente já viu, o tamanho diferente das coleções e o percentual diferente de necrosectomia. Então, assim, não estou querendo ser leviano, até mesmo porque eu conheço a seriedade desse grupo lá da Flórida, mas a impressão que dá é que eles validaram o trabalho deles, né? Foi o que o Celso falou. Validaram o trabalho deles com outros trabalhos, mas embora não tenha tido significância, mas uma coisa é você, de 200 e poucos pacientes, você incluir 60 e analisar
em cima dos 60. Quer dizer, eu acho que teria que analisar, embora só 2 trabalhos, em cima desses outros 2 trabalhos, separar. Eu não sei se vocês concordam com essa minha posição, mas assim, acho que botaram laranjas de diferentes tamanhos e diferentes tipos de. Botaram uma laranja Bahia lá, botaram uma laranja Lima e compararam, né? Não, e eu Uma posso te brincadeira falar, aí, mas corroborando, e vou te dizer uma coisa, Humberto, corroborando com isso que você está falando, qual que é hoje o conceito de tratamento da Waldorf necrose? Quando é que você indica o tratamento? Ou o paciente está com obstrução, certo? Ou o paciente tem uma dor crônica e tem aquela coleção, ou a necrose está infectada. E se você perceber bem aí, né, uma coisa que chama atenção, ó, inclusive está na tela aí, você vê que no grupo deles a maior quantidade de pacientes está infectado. Então a pergunta que a gente faz é, veja bem, ó, vou ser bem sincero, né? A diferença da minha experiência pessoal no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde a gente já faz necrosectomia desde 2009, ou seja, o primeiro caso que a gente começou a fazer foi em 2009. A gente sempre fez, na maioria deles, ou por obstrução, por grandes coleções, ou por necrose infectada. Você vê que aqui a necrose infectada está de 87%, né? Principalmente no grupo do Bang, contra 36% e 65% do outro. Então, realmente são dados que nos deixam conflitantes em relação ao conceito, né? Porque não é fácil também você fazer o diagnóstico de uma necrose infectada. Não é fácil. É bem difícil. Existem uma série de parâmetros clínicos, o Jorge pode até dizer, né? Que mesmo usando esses parâmetros clínicos, às vezes você não tem certeza se realmente esse paciente está com infecção ou não está com infecção. Então não é uma certeza absoluta que isso possa, que a gente pode fazer esse diagnóstico com certeza. Então realmente eu acho que você foi preciso, Humberto. Eu acho que esse foi um trabalho realmente para validar, né, o trabalho. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Não deixa de ser um bom trabalho, veja bem. Ele nos norteia para algumas coisas, mostrando que a prótese plástica também pode ser usada de forma tão boa quanto a prótese metálica. Isso tem que ficar claro. É óbvio que quando você faz a opção pela prótese plástica, você vai ter um pouco mais de trabalho. Você vai ter que remover as próteses num segundo momento, vai ter que dilatar, vai entrar dentro, fazer a necrosectomia. Então, quer dizer, realmente isso vai trazer um pouco mais de trabalho quando comparado com a prótese metálica autoexpansível. E lembrou bem também o Surjan, que a gente já teve também complicações, e complicações graves com a prótese metálica autoexpansível, coisa que a gente não encontra praticamente com a prótese plástica, que foi o que mostrou também o trabalho aí, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E lembrar também, Celso, Pode viu, falar. Celso? Lembrar também que essas próteses, a melhor não ficar por muito tempo, né? 2 semanas no máximo, porque também pode ter problemas, né? Não, com certeza, com certeza. É isso que o Rodrigo Surjan mostrou, né? A gente tem que, a gente já tem até um trabalho publicado sobre as complicações desse tipo de procedimento que podem ocorrer mesmo. Celso, só para complementar, quer dizer, eu não estou querendo criticar diretamente o grupo, né? E espero que o Robert House e o Sirhan não estejam nos ouvindo, porque eles são um grupo que tem, se eu não me engano, se não é talvez segundo serviço nos Estados Unidos em número de ecoendoscopias, na época que eles estavam que era o Florida Hospital. Então, assim, a gente tem que dar atenção, tem que respeitar, mas a gente tem que colocar as dúvidas, né? Eu estou falando isso porque a gente tem residentes aí, né? E pode estar achando que a gente está banindo a prótese plástica e está simplesmente colocando a prótese metálica como a única opção. De Muito ao jeito nenhum. contrário, né? Muito ao Muito ao contrário. contrário. Muito contrário. A gente tem muito mais na mão a prótese plástica, né? Em relação a efeitos,
Esse próprio grupo que começou a fazer trabalhos mostrando os efeitos adversos da longa permanência acima de 4 semanas, né, da prótese metálica com efeitos, complicações graves, como sangramento, na retirada dessas próteses. Eu tive a oportunidade de ver uma paciente que perdeu tanto sangue que teve uma parada cardiorrespiratória dentro desse grupo. Então, assim, é um grupo respeitado, tá? Eu só estou falando porque esses detalhes, porque eu não estou aqui, pelo amor de Deus, fazendo crítica a um grupo que tem uma das maiores experiências, né? Mas, Nada disso. Humberto, acho Pelo que é amor de bem Deus. tranquilo. Quando um grupo publica, ele sabe que ele vai receber críticas, não tem conversa. Isso. Então, acho que você não precisa ficar preocupado com isso, porque eu acho que a gente está aqui não para criticar, a gente está aqui para analisar e ver o que é melhor para o tratamento do nosso Isso. paciente, porque é isso que É isso mesmo. interessa. É isso aí. Rodrigo, Não, só para aproveitar que a gente tem residentes aqui, acho que a gente tocou no assunto, só para eles entenderem do que a gente está falando, em relação às próteses metálicas autoexpansíveis, com relação aos LANs, os Lumen Opposing, que quando você obtém efetivamente a drenagem, e às vezes nos LAMs é rápida essa drenagem, quando a gente fala do tempo de permanência de 4 semanas, é que vocês têm que imaginar que tem uma coleção ali, e essa coleção vai desaparecer. E muitas vezes, dependendo da região em que está a necrose pancreática que foi drenada, essa coleção acaba dissecando e fazendo parede com a confluência dos vasos esplênicos, mesentéricos, né? Com a confluência mesentérico-portal. E é uma prótese metálica. Então, assim, a hora que some a coleção, aquela parede passa a entrar em contato com a prótese, que é metálica, e aquela parede é formada pelos vasos. Então, na hora que a prótese vai escarificando aquela parede, a hora que você retira a prótese, você simplesmente abre toda a confluência espleno-mesentérico portal e causa grandes sangramentos. Só para explicar para eles. Então, assim, tem que tomar muito cuidado e fazer reavaliações frequentes e percebendo que a coleção sumiu e que ela está tratada, tirar a prótese e mantê-la no máximo por 4 semanas. perfeito o seu comentário, Rodrigo. E a gente sabe muito bem, né, que isso pode acontecer, né, Rodrigo? Com certeza. Bom, gente, alguém tem mais algum comentário, por favor? Se não tem nenhum comentário, eu vou parabenizar mais uma vez o Diego, né? Realmente o Diego conseguiu resumir de forma muito maestral, né, esse trabalho, que realmente não é fácil. E vamos passar agora O para. Baiano estreou bem, né? Oi? O Baiano estreou bem, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Quero também aqui agradecer, né, a presença do Paulo Paternostro, né, do professor Paulo Paternostro, que está aqui nos honrando com sua presença na reunião, né? Então, eu quero agradecer também a ele, né, e também parabenizá-lo, né, pelo filho, né, pelo Diego, que é uma pessoa fantástica. E muito obrigado aí por participar da nossa reunião. Você é muito bem-vindo. Só tem que acordar mais cedo, hein, Paulão? Você entrou muito tarde, hein? Devia ter entrado mais cedo para participar o tempo inteiro. Paulo tem muito a incorporar Aí para a existe gente. conflito de interesse. Aí existe conflito de interesse. Não, perfeito, perfeito. Bom, vamos lá então agora, a apresentação do caso clínico. Então, fique à vontade, por favor, para apresentar o caso clínico, Marcelinho. Por favor, pode dar início. Bom dia a todos. Vou apresentar o caso clínico dessa semana. Paciente masculino de 60 anos, ECOG 0, apresentando um tumor retroperitoneal. Então, o paciente veio encaminhado para a gente com um histórico de quadro de dores abdominais e lombares inespecíficas. Foi encaminhado, então, para a realização de uma tomografia. Aqui eu vou colocar as imagens da tomografia. Peço desculpas pela qualidade, a gente não teve disponível as imagens digitais da tomografia, apenas do laudo. Então aqui a gente pode ver uma grande massa retropancreática em contato com o baço e também com o pâncreas aqui. Aqui também na parte, no corte coronal, podemos ver essa grande lesão associada à grande linfadomegalia retroperitoneal.
aqui também algumas outras imagens dessa lesão bem expansiva. Aqui o laudo da tomografia, então, é laudo como uma formação expansiva centrada na região do hilo esplênico, infiltrando a cauda do pâncreas, medindo aproximadamente 6,5 por 6 centímetros, com amplo contato com a face visceral do baço. Também lauda uma massa hipovascular, localizada anteriormente à aorta abdominal suprarrenal adjacente e mantendo contato com a lesão acima descrita, sem plano de clivagem quadrenal esquerda. Essa lesão media cerca de 7,4 por 5,5 centímetros. Ela também uma linfonodomegalia, medindo até 2,1 centímetros na cadeia do ligamento hepatogástrico e paraórtica anterior. Ele lauda uma lesão suspeita de acometimento neoplásico e suspeita também conglomerado linfonodal, essa massa paraórtica. Foi encaminhado, então, Não, pode falar, pode falar. Pode continuar, foi, Marcelo. foi encaminhado então para a realização da ecoendoscopia e foi evidenciado essas grandes lesões hipoecóicas em contato com a cauda pancreática. Foi visto que eram realmente linfonodos de tamanho bem aumentado. Foi realizada então a biópsia com agulha de 20 gauges. Foi feita 3 passagens da agulha de 20 gauges. Antes de você mostrar, pode continuar então. Bom, vamos discutir de qualquer jeito. Alguém teria algum outro diagnóstico? Quem faria? Eu gostaria de saber a opinião do Humberto, do próprio Jorge. Então, trata-se de um paciente que tem conglomerados linfonodais dispersos pela cauda do pâncreas, que entre aspas não invadem, mas eles comprimem a região do hilo esplênico. Então alguém teria uma hipótese diagnóstica? Quais seriam as hipóteses que vocês pensariam? Se nesse momento vocês indicariam a ecoendoscopia? Acho que vale a pena a gente discutir rapidamente esse tipo de abordagem clínica desse paciente. Jorge, quer falar alguma coisinha? Se você teria uma Então, conduta né? diferente nesse paciente? Não, não teria não. Esse paciente precisa de aquisição tissular para poder fechar o diagnóstico. Ele pode ter uma patologia benigna, tuberculose formando, né, essas massas. Ele pode ter um linfoma, ele pode ter uma neoplasia metastática. Então, é impossível, com base nos métodos clínicos, a gente fechar esse diagnóstico. O paciente precisa de obtenção de tecido e eu acho que a ecoendoscopia com biópsia por agulha é um excelente método, um pouco invasivo, para a gente ter esse tecido para estudo. Então, concordo inteiramente com a proposição de diagnóstico que foi feita. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta para você. O que pensam a maioria dos seus colegas cirurgiões que você convive no seu dia a dia? Porque você tem uma visão um tanto quanto enviesada, você já trabalha com a gente há muito tempo. Você acha que estaria indicada uma laparoscopia com obtenção de tecido, já que se sabe ou se discute muito que a obtenção de tecido por agulha, principalmente se você suspeita de linfoma, você sabe que você não vai conseguir esse diagnóstico? Essa é uma pergunta provocativa para você, mas é óbvio que eu gostaria que você respondesse mais pensando naquilo que você ouve dos seus colegas cirurgiões, ao invés daquilo que você realmente pensa, porque eu imagino mais ou menos o que você pensa em relação a isso. Ardengue, talvez seja isso mesmo, né? Um ambiente muito enviesado, assim. Eu vou falar, na minha cabeça, isso seria impensável propor uma cirurgia para esse paciente, impensável. Sim, existe essa discussão, mas eu já tive que, por exemplo, tirar um linfonodo do reto peritônio, porque por métodos percutâneos não conseguiu se amostragem tecidual suficiente, tá? Mas também vi agora recentemente uma lesão esplênica e biopsiada percutâneo que é isso, passou 5, 6 vezes a agulha e tá lá, teve material suficiente, né?
Eu não sei se o Fila está aqui, e eu vou ser sincero, para mim, na minha cabeça de cirurgião, é bem complicado essas doenças hematológicas, entender todo tipo de teste que precisa ser feito com o tecido, mas eu sei que tem que ser uma aquisição tecidual maior, mas, assim, você tendo um bom procedimento feito por um bom médico, com bom material, seja por via endoscópica ou por via percutânea, a princípio, eu acho que você consegue material suficiente. O que eu vejo falhar às vezes é isso. Você tem assim, em vigência já de tratamento, precisa de uma amostragem tecidual para reavaliar. Tem um linfonodo pequeno que não se consegue muito material, e aí esporadicamente a gente tem que tirar o linfonodo ali do reto peritônio para avaliação. Mas, putz, pensar em operar esse paciente, acho que é muito, muito complicado. Ele aqui é o paciente que eu conheço, né, Celso? Sim. E esse Eu queria caso, eu lembro que quando eu avaliei, eu vi algumas coisas que falavam assim, eu tinha só a imagem tomográfica, eu não tinha já essa informação de vocês de ser claramente linfonodos, e a tomografia questionava se não era uma massa própria do pâncreas, né? Então, assim, se por um lado ele tinha uma apresentação de imagem que não era característica de um adenocarcinoma de pâncreas, pelo padrão de disseminação e pela topografia que ele foi disseminando, por outro lado, também para uma doença linfoproliferativa, não havia aquele monte de linfonodo que a gente vê no reto peritônio, né? Então, assim, desde o começo a gente imaginou que fosse realmente uma doença linfoproliferativa, mas que também não fez aquela tomografia mais típica de todas, pelo menos no laudo, e a gente tinha só as imagens impressas. Mas eu acho que, assim, dependendo de onde você está, do que você tem de diagnóstico por via endoscópica ou por percutânea, e quão bom é um colega que faz a aquisição do material e quão comprometido ele está com o material, isso sim, em algumas situações pode acabar por uma laparoscopia ou laparotomia só para aquisição de material, infelizmente. eu Perfeito. queria fazer O umas perguntas. Celso, Eu queria fazer umas perguntas. Pode falar, Humberto. Primeiro, assim, o estado clínico do paciente. ECOG zero, Segundo, muito bom. segundo, se o paciente tem febre, qual o padrão da febre? Não Tá? tinha febre. Não tinha febre. Concordo com o Surjan, que não parece ter invasão, né? Não é lesão pancreática. E na imagem aí, parece ter uma área mais ecogênica, né? Vamos dizer assim, se aqui a gente pode falar hipoecogênica, hipoatenuante, no centro, que pode sugerir necrose. Então, assim, embora o paciente não tenha febre, eu não vou descartar uma doença infecciosa, né? Não sei se ele tem tomografia de tórax para ver se tem gânglios em outra área, que reforçaria o diagnóstico de linfoma, né? Então, são essas minhas dúvidas. E eu teria feito também a aquisição de material, mas eu acho que algumas informações clínicas podem nortear a gente para o diagnóstico, tá? Celso, Perfeito. Celso Marcos, Marcos, pode falar. rapidinho, eu não sei quem está, se o Vitor que está aí na plateia é o Vitor patologista, porque a gente teve uma conversa com o Vitor, patologista daqui de Salvador, eu e Jorge, até a gente estimulou ele a participar da sessão dentro do possível, né? E aí eu vejo, Celso, que cada vez mais a informação do ecoendoscopista é importante para o patologista, não só do ponto de vista da descrição, e hoje eu tenho uma preocupação também, Celso, de dizer na minha solicitação, o material não está bom, o material está bom, o material está excelente. Então, hoje, com a vivência, Celso, você pode me corrigir, a gente já tem essa impressão, eu mandei um bom material. Então, se o primeiro passo não veio um bom material, faça o segundo, o terceiro, e certamente vem um bom material. Perfeito, Marcos, perfeito. Pode dar continuidade então, Marcelinho. Então, foi feita a FNB da lesão tecidual, né, encaminhada para anatomopatológico. Aqui podemos ver o Acho anatomopatológico. que agora, viu, vamos chamar o Fila, né? Acho que o Fila pode responder inclusive a pergunta que o Rodrigo fez,
e mostrar para a gente o que é que ele encontrou, se foi suficiente o material que a gente conseguiu com 3 passagens da agulha, se ele ficou contente com os microfragmentos, se é que ele observou microfragmentos. Então eu gostaria que o Fila nos desse todos os detalhes dessa biópsia, dessa lesão retoperitoneal. Bom dia, Fila. Oi, bom dia. De volta ao solo tupiniquim. Prazer em revê-los. Desculpem a ausência aí. Olha, eu queria começar pela colocação do Jorge. É assim, você vê uma massa retroperitoneal, é abrir essa chave que ele abriu. Inflamatório, metastático e linfoma. O metastático, com o acometimento da suprarrenal, tem que pensar em pulmão, né? Da mesma forma que tuberculose ou uma micose profunda. Então tá perfeito a chave, né? Outra coisa, eu não sei se em seguida tem o painel imunistoquímico que foi realizado? Isso. Então, olha, para vocês verem, toda vez que a gente trata de linfoma, nós vamos precisar de amplos painéis para poder classificar. O oncologista nem chega perto do doente com um diagnóstico apenas no HE ou apenas com 2 ou 3 marcadores, né? Então assim, primeiro, CD20 marcou totalmente positivo para células B, certo? Segundo, o BCL6 é muito positivo, mostra origem no centro germinativo. E último, lá o KI67, 70% mostra uma neoplasia de alto grau. Podemos voltar para a imagem, por favor? Então a sua preocupação, né, Celso, de obtenção de material. E juntando com o que o Rodrigo falou, em que situações, eventualmente, a ecoendoscopia não vai obter material suficiente para diagnóstico? Então, primeiro, se tiver muita necrose. Segundo, se o tumor for predominantemente de pequenas células, com padrão folicular, nós vamos ter muita dificuldade em não acessar a arquitetura do linfonodo, que seria fundamental para o diagnóstico definitivo, tá? Então, um linfoma folicular, pequenas células, muito bem diferenciado, baixo grau. O que costuma acontecer em idosos, né? Isso daí, isso daí pode ter uma limitação no método. Porém, você ampliando bastante o painel, você geralmente, atualmente, você consegue resolver isso aí, né? E eu estou insistindo nisso porque o medo que nós tínhamos de perder material no início da nossa carreira aí, né? Que era com FNA, tá? Então a gente fazia microhistologia com agulha fina. Estou insistindo nisso por conta da carta aí, que nós vamos, que eventualmente responderemos. Eu fiz uma resposta aí, depois o Celso pode comentar. Bom, então a gente conseguia tecido com FNA. O que eu procurava fazer eram painéis pequenos. Com a agulha de biópsia, olha, eu tenho feito painéis bem grandes, às vezes com mais de 10 anticorpos, tá? Então, aqui no caso, em primeiro lugar, olhando a imagem da direita, é um linfoma de grandes células, pela morfologia, né? Não esclerosante, né? E que a imunistoquímica mostra completamente, comprova totalmente isso, e a gente conseguiu mandar para um oncologista, acho que um painel amplo, afastamos os diferenciais, né, que é o linfoma do manto, e então foi inclusive um linfoma que tem o BCL6 e o MUM1 positivos, quer dizer, definiu uma classificação própria do grandes células, originado no centro germinativo, e que o oncologista vai ter elementos para tratar esse doente adequadamente. Eu acho que é uma baita evolução, né? Eu sou do tempo que era só biópsia, era só abertura do reto peritônio para obter material mesmo, né? E, e não raramente, mesmo com a cirurgia, o pessoal pegava a área necrótica, né? E, então, o problema de não ter material no reto peritônio é desde sempre, né? Felizmente, eu acho que a gente está num caminho muito profícuo neste momento, né? Fila, eu queria te fazer uma pergunta, porque quando eu iniciei
nessa labuta, né, de tentar fazer biópsia por ecoendoscopia, principalmente com agulha fina, e eu ouvi por muito tempo muitos patologistas dizendo assim: olha, biópsia por agulha de suposto linfoma é praticamente impossível. E comecei a ficar extremamente animado. Eu não indicava, tá? Eu vou ser bem sincero, baseado nessa assertiva, eu não indicava esse tipo de procedimento para as massas abdominais, principalmente se já existia uma suspeita de linfoma. Eu quero saber o seguinte de você, honestamente, porque a gente tem tido muitos pacientes, não são poucos, né, filho? Eu acho que nós já devemos, acho que provavelmente a gente já deve ter pelo menos uns 10 ou 12 pacientes onde foi possível fazer o diagnóstico. Claro. Não só de linfomas, mas também com granulomas linfocíticos, pancreáticos, né, que são casos que a gente já teve. Quero saber de você o seguinte: é seguro indicar esse tipo de procedimento? Falta alguma coisa nesse elo entre aquilo que a gente ouve de muitos patologistas ainda em relação à biópsia com agulha fina para o linfoma? Você acha que a gente pode fazer alguma coisa? O que a gente deve fazer? Acho que esse é um ponto importante que eu acho que merece um pouco de discussão, né? Porque a gente tem essa dúvida e muitos colegas aí podem ter patologistas que dizem, ó, não adianta fazer uma biópsia com agulha fina numa massa como essa, porque a chance de você fazer o diagnóstico de linfoma é muito pequena. Bom, olha, Celso, eu tenho falado para vocês o tempo todo que eu ainda recebo biópsias por agulha fina. A única recomendação é um número de passadas maior para obter mais tecido. Olha, raríssimas vezes a gente não concluiu. Então, assim, novamente, só na eventualidade de um linfoma folicular de pequenas células, que eventualmente nós vamos ter dúvida pela falta de arquitetura. Mesmo assim, com a ampliação do painel que hoje existe, dos painéis imunistoquímicos, você, de uma forma geral, você tem ferramentas para chegar no diagnóstico final, né? E agora, deixar de tentar a biópsia por medo, entre aspas, de não obter material, assim, é como o Rodrigo falou, não tem cabimento você partir para uma cirurgia no século XXI para isso daqui, né? E olha, novamente, como você falou, nós conseguimos diagnóstico de histoplasmose, de paracoccidioidomicose, de amiloidose fazendo pseudotumor. Quer dizer, então pronto, é como tratar o material, né? Então, agulha fina faz mais passadas, claro. Depois, trata o material adequadamente, transforma numa histologia como esta aqui que vocês estão vendo. Quer dizer, o corte é fino, dá para observar a morfologia, tem material suficiente para amplos painéis atualmente, né? Então, mudou a história, né? O início foi essa preocupação nossa. Puxa, vamos fazer diagnóstico, vai ter material. Foi tudo isso que aconteceu mesmo. Agora, estamos num momento de conforto, né? Então, eu acho que deixar de biopsiar, eu acho que atualmente é impossível, né? Eu acho que a primeira conduta é exatamente essa daí, de obter material, tecidual, né? Perfeito. Não citologia. Eu queria saber se tem algum patologista na sala, se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Eu acho que esse é um momento importante onde a gente tem que discutir exatamente em relação à técnica. Então, se tiver alguém que queira fazer algum comentário, fique bem à vontade, é só levantar a mão. Marcos, você está com a mão levantada. Ah, o Everton, você quer fazer algum comentário? Oi, bom dia, Everton de Porto Alegre, tudo bem? Tudo bem, Everton? Muito bom ter você aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Tá, obrigado pela oportunidade. Primeiro, uma pergunta para os
o pessoal que faz a ecoendoscopia, os endoscopistas, se o linfonodo, o pessoal tira o vácuo ou se continua usando alguma pressão negativa na hora de fazer a punção. Segundo do Dr. Philadelphia, se possível, qual é o papel da citometria de fluxo, né? Se ainda tem algum sentido a gente pedir junto, ou se isso pode agregar algum tipo de facilitação em relação para o diagnóstico do patologista. E terceiro, Fantástico. só um comentário rápido, assim, eu tive um caso semelhante, só que era um senhor já com bastante idade, e ele tinha uma dor lombar, ele fez uma tomografia para ver a dor lombar e acabou descobrindo várias linfonodomegalias retroperitoneais. Nessa investigação, a gente acabou puncionando a pedido do hematologista e a dificuldade foi justamente essa. Era um linfoma folicular de baixo grau e não conseguiu fechar o diagnóstico só pela ecoendoscopia. Mas a questão é que ele foi à cirurgia já sabendo que tinha uma neoplasia e foi direto num linfonodo que a gente já tinha, na região que a gente tinha mostrado. Então, de certa forma, a ecoendoscopia também contribuiu no sentido de direcionar e submeter o paciente a um procedimento de maior risco, mas sabendo que pesando o risco-benefício, que tinha um benefício maior. É só esse comentário aí, obrigado. Muito obrigado, Everton. Em relação à técnica da biópsia, né, o Fila depois respondeu outra pergunta para você, a gente usa a técnica clássica. Eu não mudo nenhum tipo de técnica, apesar de existirem diversas técnicas, mas é realmente uma panaceia que não traz muitos resultados diferentes, né? Ou seja, o fato de você usar para nós, né, nunca vi o Fila reclamar da gente usar aspiração. Eu uso aspiração desde o início da minha experiência. Existe a remoção do guia, do interior da agulha, né, usado como pressão negativa, enquanto você vai introduzindo a agulha. Existem várias técnicas, mas eu sempre brinco que eu faço isso já há muito tempo e não mudei a técnica, viu, Everton? Eu uso mesmo com pressão negativa, uma seringa de 10 e é exatamente assim que eu coleto. Só que quando eu suspeito de linfoma, eu faço muito mais biópsias. Eu faço de 3 até 5 biópsias, ou seja, introduções da agulha e passagens no interior da massa por 10, 15 vezes. É isso que eu faço nesses pacientes do ponto de vista técnico. Espero ter respondido a sua Perfeito, pergunta. obrigado. Fantástico. Essa conduta do Celso aí garante material sem dúvida. Acho que é importante ressaltar isso, viu, Celso? Essa forma de obter material, número de passadas, porque é isso, às vezes a massa tem uma área necrótica, eu acho que você tem que expor várias áreas, perfeito. Olha, a citometria de fluxo, às vezes a gente esquece, né? Mas fundamental. Se você tem suspeita de linfoma, sem dúvida, uma pequena parte do material, eles não precisam muito material, uma parte do material tem que ir no frasco adequado, não sem formol, né? Eles têm o material adequado para preservação do tecido. Então é isso, uma parte para citometria de fluxo na suspeita de doença linfoproliferativa sem formol, com o líquido próprio, com a preservação própria que o pessoal da hemato, da patologia clínica vai enviar. Mas é importante pedir isso, viu? Num caso aí de um linfoma de pequenas células, ele resolve, hein? Então, mas aí eu acho que essa foi uma discussão extremamente interessante. Então, vamos supor, o Fila e Everton, por exemplo, eu tenho um paciente como esse. Eu, neste caso, por exemplo, não colhi citometria de fluxo, mas então valeria a pena eu ter colhido um material com formol, e aí o outro material eu simplesmente coloco num frasco sem absolutamente nada. Então eu teria que fazer mais do que... Porque veja bem, Fila, vou ser bem sincero, uma massa como essa eu posso fazer até 20 punções. Não, olha, Celso, para a citometria de fluxo, a necessidade de tecido de material não é grande. Então, dentro do que você tirou, é uma pequena, vamos supor, metade de um dos fragmentinhos. Eu me sinto mais à vontade de pegar uma agulha, mandar para o formol, pegar 2 agulhas, mandar para o formol, e a outra eu pego um frasco, é isso que eu quero aprender. Agora eu estou aprendendo. Eu quero um frasco e coloco nesse frasco e coloco lá a citometria de fluxo e mando para você.
Não, não, não. Patologia clínica tem que Ah, ter não, olha, você está frente a essa massa, é suspeita linfoma. Patologia clínica, me manda um frasco para citometria de fluxo. perfeito. Primeira coleta a fresco no frasco deles. Depois colhe para anatomia patológica. Informal. Pessoal, isso é uma coisa importante. Então, todo mundo que faz ecoendoscopia, se você tiver um paciente como esse, que chega com. Olha como a gente aprende como isso. Se você tiver um paciente como esse, você já pede então para a patologia clínica mandar o frasco especial para citometria de fluxo. Então, eu colho 2 frascos. Um que vai para você e para o Everton, por exemplo, e o outro que vai para a citometria de fluxo. É isso. Fantástico. Não, isso é uma coisa importante, que E, não, a gente não não, tem essa visão, entende? você lembra aquele menino que teve o sarcoma granulocítico? Sim, claro que eu lembro. Aquele menino lá, a coisa mais importante para ele era a citometria de fluxo. Sim, mas você lembra que neste caso em especial, né? Eu A gente fiz uma conseguiu. primeira que você fez o diagnóstico e aí a Sim, hematologia pediu para que eu fizesse mais 5 biópsias. E eu lembro que eu colhi frascos um atrás do outro, porque para nesses casos de citometria de linfoma, fluxo. gente, a coleta é muito simples. É muito simples. Esse foi um aprendizado muito importante nessa reunião, honestamente. Acho que então, para todos os casos de linfoma, eu vou fazer agora a citometria de fluxo. Sim, Perfeito. sim. Eu não Ô, tinha essa Celso, percepção. Eu não tinha Porque essa percepção. Celso e Fila, eu tenho uma dúvida aí. A gente está lidando com uma lesão linfoproliferativa, Perfeito. mas a minha dúvida diz respeito àquelas lesões desmoplásticas, né, com fibrose, às vezes pseudotumores de origem inflamatória, né? Então, como é que a gente vai direcionar a biópsia, Celso, para você? E se a elastografia ajuda, se não ajuda, o que é que a gente utilizaria para guiar, se a gente vai fazer em diferentes pontos da lesão. E a pergunta para a fila é se nessas lesões, se a biologia molecular, é, sobretudo para patógenos, né, ela nos permite também ter algum aporte diagnóstico, além do aporte tissular em si, né? Porque a gente está lidando com linfoma, mas se não for linfoma, né? Se for um granuloma aí, enfim, com muita fibrose, como é que a gente vai assegurar esse diagnóstico? Esse também é o nosso receio, que venha só material fibrótico e não nos ajude em absolutamente nada. Excelente pergunta, Jorge. Bom, a elastografia nos ajuda. Por exemplo, num caso como esse, eu acho que a elastografia tem uma indicação, porque ela vai realmente nos direcionar qual é que é o melhor local para a biópsia. Eu acho que a elastografia pode realmente nos ajudar nesse caso. então, assim, a biologia molecular, nesse material tissular, claramente possível. Então, tanto para agentes infecciosos, né, quanto para expansão da, da- do comportamento biológico do tumor. Então, por exemplo, um linfoma de grandes células, eventualmente, ele é um double hit, BCL2, BCL6 positivo, e aí você faz o MIC, né? E biologia molecular, sim, sem dúvida. Então, a biologia molecular, nesse material parafinado, que a gente. Eu acho, não sei se vocês têm ideia, mas esse material que eu analiso, ele está num bloco de parafina, quer dizer, eu tenho um material de arquivo para exames complementares, né? Então a oncologia tem pedido com maior frequência marcadores moleculares neste material e perfeito, hein? Tem material para molecular também. Perfeito. Bom, o último diagnóstico diferencial que o Jorge levantou seriam os sarcomas, né? Aí, dependendo da morfologia, você vai para um outro painel, claro. Perfeito. Gente, alguém tem mais algum comentário? Marcelo, você já acabou, o caso acaba aí? Você vai fazer, se você conseguir apresentar para a gente em 1 minuto, eu agradeço então, bem rapidamente. Pode dar continuidade.
Tá, uma revisão bem rápida aqui, então, professor. Eu só peguei um guideline da Sociedade Europeia de Oncologia sobre o tratamento dos linfomas difusos de grandes células B. É, então, da parte do diagnóstico, né, eles recomendam a biópsia cirúrgica como método de escolha para o diagnóstico e deixam então as biópsias por endoscopia e por equinoscopia para os pacientes com alto risco cirúrgico. E falam que o uso do FNA não deve ser usado como método único para o diagnóstico. Posso Essa falar? é a recomendação. Poxa, Comenta, é comenta importante. rapidamente aí, filho. Olha, não, não, se for grandes células, o FNA, tudo bem, porque a morfologia é óbvia, né? Não, então só isso. Para pessoal que precisa fazer com FNA, pode fazer com FNA. Passa mais, mas pode, tá? Nós estamos no Brasil, pode sim. Pode continuar, Marcelo. Aí, esse guideline não comenta nada sobre o FNB. Aí eu peguei esse artigo recente, professor, do grupo de Roma, sobre o uso do FNB para essas linfadenopatias abdominais. Então, nesse grupo, 134 pacientes foram submetidos a FNB e 100 obtiveram diagnóstico pela FNB, né? Uma acurácia diagnóstica de 74%. Material insuficiente em 21 casos, 97% dos 134 pacientes foi feito com agulha 22 gauges. E importante notar que apenas 2 efeitos adversos foram notados em todos os pacientes, sendo um sangramento gastrointestinal e um hematoma esplênico. Então, demonstrando que a FNB apresenta alta taxa diagnóstica para linfadenopatias abdominais e apresenta baixo risco de complicações e possibilidade de obter fragmentos de lesões pequenas que serão difíceis por outros métodos diagnósticos. Era isso, professor. Perfeito, Marcelo, muito obrigado por sua apresentação. Quero saber se alguém tem algum comentário rápido, por favor, fique bem à vontade. Eu só queria pedir ao Marcelo para colocar esse artigo no grupo, por favor. Mano, sim, doutor Mestre. Isso é Pode deixar. Mas, importante, ó, Marcelo. mais de Obrigado. 20% de inconclusão é demais, né? Como é que é, Fila? Mais de 20% de material inconclusivo. Ó, 13 mais 14, em 114. Nós temos uma experiência Aí, pequena. aí desacredita. O pessoal vai falar, ó, não funciona. Exato. Olha, percam esse medo, funciona. Por isso que eu te fiz aquela pergunta, por exemplo, honestamente, assim, não é a experiência que eu tenho tido, né? Não, claro. Realmente não é a experiência que a gente tem, né? A gente vê que o diagnóstico, você consegue fazer esse diagnóstico com a biópsia por agulha fina. Por isso que eu tenho me animado cada vez mais em indicar esses procedimentos, né? Ou seja, eu acho que vale a pena mesmo, nos linfonodos, fazer a FNB. Eu acho que não importa a agulha, tá? Isso é importante. Não importa a agulha, mas tem que ser FNB. Eu acho que realmente a FNB nos ajuda. E outra coisa também, é muito seguro fazer biópsia dessas lesões. É realmente muito seguro. Prometo para vocês que eu vou fazer um levantamento de quantos pacientes eu tenho. Eu tenho todos os pacientes tabulados, tudo. Assim, eu não me lembro de ter tido nenhum tipo de complicação, diferentemente, por exemplo, das lesões císticas pancreáticas. Lesões císticas pancreáticas você tem complicação. Agora, dessas massas abdominais é muito difícil. E importante mediastino também, tá? É, Eu não sei se o João Leão está aí, mas em Cuiabá, o cirurgião de tórax saiu da mediastinoscopia para o nosso método, exato. de tanta resolutividade que nós temos. Perfeito. Tá? Isso Então, mesmo. transesofágica, mediastino, timoma, linfoma, metástase. Pô, Perfeito. tem que investir nisso. Exatamente. Exatamente. Bom, gente,
Muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que essa reunião foi uma reunião muito, muito profícua mesmo, né? Onde a gente vai aprendendo certas nuances, né? Principalmente nas massas abdominais. Eu desejo a vocês uma excelente semana e na próxima terça-feira nós estamos aqui para nos encontrarmos. Muito obrigado por tudo. Tchau, um abraço.